Bom, gente, a depressão ela é um assunto que ganha uma proporção tão grande que talvez ela tenha ficado tão monstruosa do que ela realmente é. É claro que a depressão é algo muito sério, é algo que pode tirar até a vida de uma pessoa. Mas também é uma questão emocional como tantas outras, como a ansiedade, como a dependência emocional. Tem casos, por exemplo, de ansiedade que são mais graves do que depressão, que causam muitos mais danos na vida de uma pessoa do que a depressão. Isso depende do grau que a pessoa esteja numa dessas questões. Tem gente que tem depressão num grau baixo, tem gente que tem depressão num grau alto. A mesma coisa a ansiedade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a depressão ela é uma questão emocional. E toda questão emocional ela tem sim uma solução. E eu vou te dizer a solução da depressão logo mais a seguir. Mas antes eu quero te falar de fato o que é uma depressão. Muita gente talvez não saiba. Depressão não é ficar trancado dentro do quarto sem vontade de viver a vida, de ver a luz do sol ou vontade de se matar. Não. Isso são sintomas da depressão, sintomas de algo mais profundo. A depressão é um excesso de pressão que você passou na vida, excesso de episódios dolorosos que te causaram muita pressão. Vou te dar exemplos aqui a seguir para você ter uma ideia. Talvez você seja uma pessoa, como várias pessoas que chegam até mim nas sessões, que costumou durante toda a vida carregar os problemas das pessoas que você ama, das pessoas da sua família. Se você é pai ou mãe, carrega questões dos seus filhos, ou até mesmo carrega questões dos seus pais, desde que você era pequena na infância, ou também viveu questões familiares bem complicadas que te causaram um peso enorme nas suas costas. Ou então você também, dando outro exemplo, pode estar carregando há muito tempo muita pressão no seu trabalho, muito peso no seu trabalho. Se você tem um cargo talvez maior na sua empresa, que você trabalha, seja um dono, gerente, talvez tudo caia nas suas costas e você precisa carregar aquilo e já tem muito tempo que você carrega, aí vem muito desgaste emocional por anos trabalhando nesse emprego. Com o tempo, você vai carregando tanto peso, tantas pedras que vão caindo nas suas costas, que quando cair a última pedrinha você vai desmoronar. É aí que começa, de fato, a depressão. Então a depressão é isso. Nada mais é do que situações que te causaram muita pressão na sua vida e a partir daí, como eu explico nos meus outros vídeos sobre ansiedade, sobre medo também, a partir daí o seu inconsciente, que é a área que guarda todos os traumas, todas as vivências da sua vida, não entende o porquê você passa por uma situação tão ruim e começa a soltar esses sintomas, né? Ele fica ali rodando interiormente naquela situação sem você perceber, tá? Às vezes você não vai lembrar e é comum que você não lembre das situações. Pode ser que você tenha alguns sintomas de depressão, talvez até baixos. Um exemplo, tem gente que costuma, como eu falei no começo do vídeo, ficar muito deitado, demora muitas horas para sair da cama quando acorda de manhã, não tem vontade de viver a vida. Isso é um ponto muito importante para analisar se você tem depressão. Você não tem vontade de viver a vida. Não é que você tem medo do futuro, como os ansiosos, né? Isso vai desgastando a sua vida, não. Você tem vontade de deixar de viver, você não quer viver a vida, nada mais importa. Esses são alguns sintomas da depressão. Você também costuma, como algumas pessoas, não querer ver a luz do sol, porque o sol reflete a vida. E você não quer viver a vida, obviamente. Então, você quer ficar sempre no escuro, dormindo. É assim que seu corpo acostumou a viver. Algumas pessoas também costumam não querer contato com outras pessoas. Percebam que está tudo ligado a viver. Ela não quer sair de casa, ela não quer ter o trabalho de conversar com outras pessoas porque ela não tem ânimo mais para isso. Se é uma situação que te causa desânimo
E não é que você tem medo, está te causando desânimo porque você tem medo de algo que aconteça. Não, te causa desânimo porque você não quer mais viver a vida. Se é uma situação nesse sentido, é um ponto importante aí para a depressão. Então, como eu falei, tem gente que pode ter um sintoma baixo da depressão, talvez você só tenha uma dificuldade de levantar da cama, porque você tem dificuldade de começar o dia, de viver a vida, ou então você seja uma pessoa que de fato fica o dia todo dormindo e não tem vontade alguma nem de ver a luz do sol. Então tem alguns pontos aí para se analisar. Tem depressão, ou melhor, tem sintoma de depressão que é baixo, tem sintoma de depressão que é muito alto ao ponto da pessoa querer tirar a sua vida também. E como eu falei, a depressão é uma questão emocional como tantas outras e tem sim uma solução. A depressão tem solução. Até porque eu vejo vários casos de depressão sendo eliminados nas minhas sessões de terapia. Então, se eu disser que não tem solução, eu estaria mentindo. E não só comigo, outras pessoas também vencem a depressão. Se você for pesquisar, tem vários casos aí de pessoas que já venceram a depressão. Para começar, não precisa fazer um monstro maior do que ele já é. Né? A depressão ela já te prejudica. Não precisa fazer ela ser um monstro ao ponto de não ter uma solução, tá? Não é isso também. A depressão, como eu disse, é uma questão emocional. Toda questão emocional tem sim solução. E qual seria o time para a gente conseguir resolver a depressão? Você lembra que eu falei que toda questão emocional, assim como a depressão, ela vem de uma situação negativa que você passou na vida? E essa situação negativa que te causou a depressão. É a situação que talvez realmente você não saiba qual é, e provavelmente você não sabe. E num processo terapêutico, a gente consegue identificar a raiz desses seus sintomas de depressão e eliminar a partir dessa raiz esses sintomas. Porque cortando a raiz, você não terá mais os sintomas. Pensa numa árvore. Uma árvore ela tem vários galhos. Se a gente podar os galhos vão crescer novamente. É a mesma coisa da gente tentar só resolver os sintomas da depressão. Eles vão estar a todo momento voltando. Ele pode sumir por um tempo e voltar depois. Um exemplo é algumas pessoas que tomam remédio. Eu compreendo a dor da pessoa e o remédio muitas vezes dá aquele alívio momentâneo que é bom. Porém, o remédio você já percebeu que quando você não toma, os sintomas voltam. Por quê? Ele trata apenas o sintoma da depressão. Ele não trata a raiz daquilo. E quando a gente corta a raiz, como a árvore, se a gente corta a raiz da árvore, ela nunca mais volta. Ela morre totalmente. A depressão, a ansiedade, a dependência emocional, algum tipo de medo, é da mesma forma. Se a gente corta a nascente, ele não volta mais. Essa situação não vai mais retornar. E é isso que eu faço no meu processo terapêutico. Eu tenho um processo terapêutico que eu aplico nos meus pacientes, que ele começa inicialmente com 8 sessões, para você já ver a diferença que terá na sua vida nessas 8 sessões. E são 8 sessões justamente eliminando, um por um, cada situação dolorosa que você passou na vida, até que a gente atinja a situação da depressão. E o mais legal é que você não somente vai resolver a depressão, você pode resolver medos, você pode resolver ansiedade, se você tem alguns pontos de ansiedade, qualquer problema emocional, não é só a depressão. Até porque a nossa mente funciona assim. Se a gente resolve a depressão, que já seria muito bom a gente resolver, a nossa mente vai pegar outro problema que a gente ainda não resolveu e colocar lá em cima. Por exemplo, talvez você tenha ansiedade em um grau mais baixo do que a depressão. Se você resolve a depressão, a ansiedade vem e se torna o primeiro problema na sua vida. Talvez não no tamanho da depressão, ou sim, depende de cada pessoa, mas ela pode te atormentar. Então, nesse processo, a gente começa a resolver um por um cada situação dolorosa, cortando a raiz, eliminando a raiz de cada situação, e no final você, obviamente, como a árvore, não vai ter mais os galhos, não vai ter mais os sintomas. Funcionando em 4 partes. A gente primeiramente resolve cada problema que você tem na sua vida, depois a gente passa para alguns temas que te trouxeram a buscar uma ajuda se eles ainda não forem resolvidos. Junto com isso, tratamos a parte do corpo, a parte que seu corpo somatiza por conta desses
sintomas, tem gente que tem depressão e tem dores no corpo por conta dela. A gente trata isso também. E se você tem algum medo do futuro, a gente, ao final desse processo, também trata. E por fim, te potencializa. A gente eleva a sua vida lá para cima, como jamais foi elevado em nenhum momento, né? Sem depressão, sem ansiedade, sem medos. Depois que somente tiver sem isso tudo te atormentando, a gente vai colocar, vai fazer somente focar em coisas positivas, em coisas que você quer conquistar, e ela vai, assim como ela te atormenta com a depressão, com sintomas de depressão, de ansiedade, ela vai te ajudar agora a viver a sua vida, a buscar os seus sonhos. Tudo isso encorpado nessas 8 iniciais sessões. Então, se você se interessa, se você tem sintomas da depressão por muitos anos, você ainda não viu nenhum norte para sair disso, toma remédios e não sabe como resolver, me manda uma mensagem aqui nesse número abaixo na descrição. E se você quiser também, me conte o seu caso aí no número, me conte como está sendo a sua vida, vamos tentar juntos resolver essa questão. E tenha uma vida totalmente diferente a partir disso.